Oi, líderes, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta à Liderança de Lenço. Eu me chamo Morgana e eu cansei de viver num clube que era rodeado por brigas, competições, pelo meu desejo de ser vista, ouvida e valorizada. Competindo com o desejo dos meus líderes e companheiros de jornada por serem vistos, valorizados e validados. E foi isso que gerou a maior transformação que eu vivi no ministério, nesses 14 anos que eu sou líder desbravador, que eu estou numa liderança de clube. Eu decidi compartilhar isso com vocês, aqui nesse podcast. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o quarto vídeo, ou quarto podcast dessa série de como solucionar brigas na diretoria do seu clube. Nós estamos usando 2 Crônicas, capítulo 29 e capítulo 30, e estamos aplicando em conselhos práticos de como você trazer essa transformação que o rei Ezequias trouxe para o povo de Israel quando ele se tornou rei, para que você possa trazer isso, essa transformação, esse reavivamento, esse realinhamento com o Espírito Santo, com Deus, com o Senhor Jesus, com a cruz, para o seu clube, sabe? Para que você realmente possa salvar do pecado e guiar no serviço, porque esse é o objetivo da nossa vida. E se ele não é, ele deveria ser. Tá? E esse é o objetivo desse clube do qual você faz parte. Então, nós estamos aqui para cumprir esse objetivo. Então, seja bem-vindo de volta. Se essa é a primeira vez que você está aqui, prazer, Morgana. Volta lá para o primeiro vídeo, gente. Começa do início, tá bom? E vamos lá. O vídeo, ou podcast da semana passada, foi assim, completamente fora do planejado. Não era o que eu estava pretendendo falar, mas era o que o Espírito Santo pretendia falar, então nós aceitamos. Eu espero que vocês, nessa última quinzena, tenham orado sobre, deixado Deus fazer todo esse tratamento que vocês precisam. Claramente, não é uma obra finalizada, gente. Vocês estão em obras, tá bom? 2 semanas é pouco tempo para Deus corrigir coisas de tantos anos de vida, né? A transformação, a santificação, ela é progressiva ao longo da nossa vida e é no tempo de Deus, mas é com a gente dizendo sim também, então depende também das nossas ações, das nossas escolhas. Mas, de qualquer forma, hoje é para ser um vídeo com as dicas práticas, tá bom? Que eu prometi no vídeo passado, de como trazer a cruz de Cristo centralizada na vida do seu clube, no dia a dia do seu clube, tá bom? Porque é aquilo que 1 Pedro vai dizer, 1 Pedro 5, do 2 ao 3, ok? Falando para líderes, tá bom, gente? Então, ó, que vocês, líderes, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância. Lembra que a gente falou do vídeo passado? Ganância, esse desejo, não do dinheiro em si, mas essa vaidade das coisas que você quer tirar de benefício dali. Que às vezes pode ser sim dinheiro, porque tem muita gente fazendo dinheiro com o Evangelho de Deus, mas também pode ser reconhecimento, plateia, aprovação. Então, não por ganância, não pelos seus desejos carnais, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Vamos ter que abrir mão do controle, né? Porque é o que ele está falando, é pelo exemplo, é pelo testemunho, gente. Não é da forma que a gente quer, não é do tempo que a gente quer. E essa é uma lição que, assim, eu não me canso de aprender, porque eu tô sempre voltando para essa lição com Deus. Alguns diriam que eu sou uma péssima aluna, mas o importante é o que a Bíblia diz, não é verdade? E lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, no verso 9, Deus vai dar uma promessa, tá? Porque enquanto o rei Ezequias está lá convocando o povo de Israel para vir celebrar a Páscoa, para trazer a centralidade da graça para a vida deles, para lembrar eles que eles foram resgatados, que eles servem a um Deus que os busca, que os salva, que esse movimento vem de Deus, a gente só ama Ele porque Ele nos ama primeiro. E aí ele faz esse convite, e no final desse convite, dessa carta que ele manda para o povo, ele diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Então essa jornada que você está trilhando nesses últimos 4 podcasts é uma jornada muito difícil, é uma jornada onde Deus abre o nosso coração, os nossos traumas,
tantas coisas e a gente é confrontado com o nosso pecado mesmo, sabe? E é muito difícil, mas olha o que a Bíblia está dizendo, ó, é um Deus bondoso, Deus é um Deus bom, sabe? E Ele é compassivo e Ele vai fazer com que tudo isso que você está abrindo mão, tudo isso que você está deixando Ele mexer, tudo isso que você está deixando Ele curar, tudo isso Ele vai fazer com que renda frutos para o reino de Deus. Vai gerar graça, gente, vai gerar amor, vai gerar liberdade, libertação, sabe? Dói, é difícil, mas a recompensa vale a pena, tá bom? Mas vamos lá para as dicas práticas, tá bom? Então vamos começar pelo meu testemunho e aí eu consigo te dar mais ou menos uma ideia, tá? Então assim, no meu clube, eu percebi a necessidade de Deus. Aí eu, como uma boa crente, comecei a orar, fechei 2 meses de jejum, fechei 1 mês de jejum, aí Deus pediu mais 1 mês de jejum. Várias coisas, né, gente? De carne, de Coca-Cola, de açúcar, de um monte de coisa, assim, combinado com alguns dias mesmo, 24 horas em jejum. E eu orava muito para receber as pessoas da minha casa, apesar de ser um apartamento, né? Como qualquer apartamento é muito pequeno, não tem espaço para 15 pessoas sentadas, porque eu entendia, da mesma forma que, por exemplo, Neemias vai entender isso no livro dele, a Esther vai entender isso no livro dela, de que o plano não é meu, eu não sei qual é a solução, eu entendia que Deus precisava entrar, mas eu sabia que eu precisava começar com jejum, é assim que se começa. Neemias, Daniel, Esther, Davi, todos os grandes líderes de Deus vão começar com jejum, abrindo mão de comida, jejum de 2, 3 dias, 1 mês, e assim você vai indo, né? Você vai deixando Ele conduzir as coisas. E aí Deus foi conduzindo. Nenhuma das 2 vezes que eu fiz esse estudo bíblico para a diretoria foi na minha casa. Deus sempre abriu a casa de outra pessoa, porque Deus queria abençoar outra família, queria que essa família fizesse parte disso. E eu pude ver Deus entrando nessas casas e Deus movimentando e mudando a vida dessas famílias também, que talvez não era nem para fazer parte desse grupo. Então, assim, Deus conduzir a casa de outra pessoa, Deus conduziu o horário, o que ia acontecer. E eu orava muito para que eles aceitassem, porque, bom, adventista, né, gente, tem mania de achar que estudar a Bíblia é só para quem está se batizando, que se eles fizeram o estudo bíblico do batismo, que são as 28 doutrinas, eles já sabem tudo, eles não precisam de mais nada, né, eles não têm nada que aprender com mais ninguém e não precisam aprender com a Bíblia, e eles também não precisam compartilhar, eles não entendem que grande parte do estudo bíblico é sobre compartilhar, é sobre eu aprender sobre como você está vivendo isso e ser fortalecido pelo seu testemunho, pela sua permanência. E aí Deus abriu essas portas, o estudo começou, só que aí eu comecei a perceber que não era prioridade para eles, né? Primeiro veio nem 1/3 da diretoria, então isso já me frustrou logo de cara. Aí a segunda coisa que me deixou frustrada foi perceber que não era prioridade para eles, eles não fecharam aquele tempo na agenda deles para estudar a Bíblia para esse pequeno grupo, não, eles só vinham para o pequeno grupo se eles não tivessem mais nenhuma opção. Então, se tiver livre eu vou, entendeu? E se eu tiver com vontade de ouvir de Deus eu vou. Se não tiver nada melhor. E se eu estiver bem com Deus, né? Porque se eu estiver em pecado e tal, assim, eu também tô mais no mood fugindo de Deus. Então isso me frustrou muito. E aí 5 meses se passaram e eu continuava muito frustrada e com muita raiva, porque eu não via mudança no meu clube. Porque eles não se comprometiam com a mudança, eles não se comprometiam com a santificação, eles não vinham, eles não se voluntariavam para essa santificação, sabe? E isso foi me frustrando, me deixando com muita raiva. Percebe? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, a Bíblia vai dizer que a Páscoa precisou ser adiada 1 mês, porque os sacerdotes não estavam prontos. E aí depois, lá no verso 16, eu acho, vai dizer que muitos desses sacerdotes, no verso 16 e 17, muitos desses sacerdotes, mesmo com 1 mês depois, não estavam prontos, não tinham se preparado. Era o trabalho deles. Eles eram pagos para fazer isso. E eles não fizeram. Entende? Eles tinham que se purificar para os rituais que eles tinham que fazer com o povo. Sem eles, o povo não poderia.
E eles não fizeram. Assim, acho que a primeira lição para mim, a pessoa ansiosa, é entender que 5 meses é pouco tempo, gente. 3 meses é pouco tempo. Sabe, a transformação ela não vai acontecer a jato. Você precisa ter paciência para ver Deus gerar isso no seu clube, tá bom? Ele está curando cada pessoa individualmente. E ele está congregando. O seu trabalho é testemunhar, chamar, fazer. É isso que você faz. É o lema do The Chosen, né? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Que é, eu trago o pão e o peixe, o milagre quem faz é Deus. Eu tenho que estar lá com o estudo pronto. Eu tenho que estar lá no pequeno grupo. Eu tenho que estar chamando. Mas é Deus que vai trazer as pessoas. E é Deus que vai fornecer o alimento. Deus é que vai fazer com que eles percebam o quanto que aquilo é importante. Só que eu sou ser humano. E como ser humano, eu comecei a olhar para a minha liderança com muita raiva, e com muito rancor, e com muita frustração, porque eu conheço o poder de Deus, eu sei o quanto que Ele pode resolver em 1 segundo um negócio que a gente vai levar uma vida toda. Me frustra ver o quanto que as pessoas adiam essas coisas, e quanto que as pessoas não se colocam à disposição de Deus mesmo, para que Ele possa fazer a obra dele. E começou a me dar aquele sentimento, sabe, de que Deus podia expulsar eles desse clube, sabe? Porque se eles saíssem, eles são o meu empecilho. Se eles saíssem, eu ia conseguir começar do zero, sabe? Eu podia tanto começar um clube do zero, só eu, chamar pessoas que eu confio, que são crentes de verdade, né? E começar do zero, com um bom testemunho. E aí eu comecei a olhar para a minha liderança como se eles fossem os meus inimigos. E eu orava por eles, mas eu orava por eles não pela graça de Deus para eles. Eu orava por eles para que Deus tirasse eles. Eu não queria mais eles, eu queria outra forma, porque por eles as coisas não seriam geradas, não aconteceriam através deles, porque eles não estavam se propondo a serem guiados por Deus, sabe? Eles não estavam se deixando serem guiados por Deus. E Deus vem muito forte com aquele versículo de Efésios 6:12, gente. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os seus inimigos não são os seus companheiros de clube. A sua liderança não é quem você está combatendo. Você está combatendo Satanás. Você está combatendo as potestades dessa terra. Eles são seus únicos inimigos. São seus únicos inimigos. Eles não estarem aceitando Jesus do tempo que você gostaria que eles estivessem aceitando. Eles não estarem se santificando e tirando coisas da vida deles, ou tirando exatamente as coisas que você acha que eles deveriam estar tirando, não faz deles seus inimigos. Mas essa é a mentira que Satanás quer que você acredite. Eles estão te atrasando, que eles estão te puxando, te travando, te fazendo parar e ter que esperar pelo tempo deles. Deus é um Deus que espera o nosso tempo. Por que a gente acha que a gente não vai esperar o tempo do outro? Sabe aquela coisa clássica de quando você está fazendo uma trilha e aí sempre tem aquele grupo que está sempre na frente e nunca está esperando as pessoas machucadas de trás? O que Deus está falando é: você não abandona o que está lá atrás. Você segue no passo do que anda mais devagar. Não é o passo do que anda mais rápido, é no passo do que anda mais devagar. Eu tive uma experiência muito forte. Uma vez a gente fez uma trilha na minha igreja com um grupo de jovens. E eu acostumada a só fazer coisa com desbravador, né? E aí eram 25 pessoas adultas, de 20 anos a 30 e tantos, quase 40 anos. Pessoas adultas. E essas 25 pessoas tiveram a capacidade de deixar eu, mais 3 pessoas que eram os guias, que sabiam a trilha, de uma trilha bem perigosa que a gente tem aqui, eles deixaram para trás. Por quê? Porque a gente foi ficando para trás para acompanhar as pessoas que tinham se machucado nessa trilha. E elas se perderam na trilha, porque essas 25 pessoas estavam com tanta pressa de sair daquela trilha, porque estava chovendo, não foi um dia quente, não foi um dia de sol, não foi o que elas imaginavam que ia ser. Foi um dia de chuva, no meio da mata, numa trilha difícil, escorregadia, igual um sabão, que é as trilhas que a gente tem aqui em Curitiba. E aí elas falaram: não, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Eles acompanham a gente. Mas foi abrindo tanta distância, mas tanta distância, porque
todas as pessoas que sabiam o caminho foram ficando para trás para ajudar a carregar as pessoas que estavam machucadas. E aí na frente tinha um desbravador meu que era de menor naquela época, ele devia ter uns 15 anos. E ele é acostumado a fazer trilha com desbravadores. Ele falou, a gente segue na frente, os líderes estão atrás, mas eles sempre vão gritando, tipo assim, se eu estiver no caminho errado, ele fala, espera, vira aqui, vai agora, não sei o quê. E ele falou assim, não tem problema ir na frente, porque eu tô indo na frente, o comando vai vir de trás, e o comando nunca vinha, então ele continuou seguindo. E as pessoas adultas que estavam atrás dele falaram, ele é desbravador, ele deve saber. Mas a comunicação nunca aconteceu, porque eles estavam todos com pressa de sair daquela situação. Resumindo, eles se perderam. E uma trilha que era para ser ali 8 horas, um dia todo andando, se tornou, eu acho que eles ficaram ali umas 16 horas no total, eles se perderam, a gente teve que chamar bombeiro, eles tiveram que descer, foram atacados, não tinham luz, não tinham comida, não tinham água, não tinham lanterna, assim, foi um caos, tivemos que chamar bombeiros, tudo porque eles não queriam andar no passo do que vai mais devagar, sabe? Às vezes você tem muito conhecimento bíblico e você já se santificou e você viu a graça de Deus na sua vida. O que a Bíblia está te dizendo é, Satanás vai te contar uma mentira, de que os seus líderes, eles são o seu empecilho, de que eles são o seu inimigo. E se você acreditar nessa mentira, você vai lutar contra eles e você vai tirar eles, você vai lutar para tirar eles do clube. Você vai lutar para afastar eles. Só que o que Deus está te falando é, eles não são seus inimigos. É só você lembrar do que Jesus disse na cruz. Cara, as pessoas que crucificaram Jesus, as pessoas que falaram, Barrabás, a gente quer Barrabás. Mas qual que é a oração de Jesus? Não é, essas pessoas são minhas inimigas, elas precisam sair daqui, porque por causa delas eu morri. Não! Pai, perdoa-lhes, porque elas não sabem o que fazem. Sim, elas não valorizam a graça de Deus, porque sim, elas não conhecem a graça de Deus. Sim, talvez elas não tenham tanta experiência e relacionamento e anos de caminhada com Jesus como você tem. E sim, elas não valorizam. Mas Pai, perdoa-lhes, porque eles não entendem o quão profundo no pecado eles estão. Eles não entendem o quão afastados do Senhor eles estão, o quanto que eles precisam alinhar. Pai, perdoa-lhes, Senhor, e me ensina a amar o meu irmão com amor ágape, com amor que não aumenta, que não diminui, que porque ficou frustrado desiste e abandona. Porque o amor de Deus não abandona e Ele nos pede para amar o nosso irmão como Ele ama, sem abandono. É indo resgatar o perdido, é andar no passo da pessoa que está mais devagar. E quando eu entendi isso, que eu estava pecando ao considerar os meus irmãos como inimigos, eu comecei a orar para Deus para que eu amasse. E aí Deus veio me confrontando mesmo com o primeiro livro de João, a primeira carta de João, que aí, ali, capítulo 3, capítulo 4, que é só ame seu irmão, ame seu irmão, ame seu irmão. E é amor ágape, não é filéu, é amor ágape. Mas um dia a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas assim, e isso transformou a minha liderança, isso transformou as minhas expectativas e os meus objetivos com esse estudo bíblico, tá bom? E a forma como eu encarava o domingo do clube. Então vamos para as dicas práticas agora, tá bom? Quais foram as mudanças práticas que eu comecei a fazer no meu clube a partir de então, tá? Primeira coisa, eu passei a considerar domingo de clube de forma mais efetiva. Eu sempre tive isso, mas eu acho que nesses últimos tempos isso se tornou mais forte. Domingo de clube é domingo de culto. Eu vou pro clube como eu iria para um culto no sábado de manhã. Não tô falando de roupa, gente. Eu tô falando de posicionamento. Quando a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 30, vai dizer que o rei Ezequias convocou o povo de Israel para participar da Páscoa. Ele fez uma carta linda, convocando o povo, dizendo a importância da centralidade da Páscoa na vida deles. E aí, ele, no verso 10, diz assim, ó, os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Mas as pessoas riram e zombaram deles. Se tem uma coisa que a Bíblia te garante, é que quando você começar um movimento de santificação no seu clube, as pessoas vão fazer piada. As pessoas vão zombar, as pessoas vão tentar te desencorajar
dizer que aquilo não vai funcionar, tá bom? Então as pessoas vão te dizer que clube não é culto, que clube não é pregação do evangelho, que é só um acampamento, que é para ser acampamento de instrução, não é acampamento de carnaval. Isso são mentiras, que Satanás quer te convencer para que você não entenda que o seu objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Salvar do pecado, guiar no serviço. Domingo de clube é domingo de culto. Então eu não vou para lá como eu vou para o meu trabalho. Eu vou para lá como eu vou para a igreja. Então eu não estou ouvindo música do mundo, eu não estou ouvindo um podcast sobre culinária, eu estou ouvindo hinos e eu estou orando para que Deus apareça naquele domingo. Meditação não é brincadeira. Cara, eu sou completamente contra a meditação ser brincadeira. Porque a minha experiência com o Clube de Desbravadores é que 90% do meu clube as crianças não são adventistas. E as que são adventistas, os pais não discipulam em casa. Então o único momento da semana delas que elas têm a Bíblia aberta para elas, que elas são orientadas pela palavra de Deus, é no Clube de Desbravadores. E aí você vem com essa teoria de que, não, eles são essa nova geração, alfa, porque ler a Bíblia não, porque fazer um sermão não dá, porque tem que fazer uma brincadeira, uma gincana, e a gente passa o princípio. Olha aqui. A Bíblia tem que ser aberta. Essa é a única oportunidade que você tem para a maioria dessas crianças. Um culto que vai ensinar para elas como orientar a identidade delas em Jesus Cristo. Que elas são completamente amadas, que elas são completamente aceitas, que Ele salvou elas, centralizar essa cruz na vida delas. Eu já tive muito desbravador que os pais não eram cristãos, que os pais viviam uma vida completamente deturpada e o único momento que a Bíblia era aberta, que Jesus era apresentado para elas, era no clube. E aí você vai me dizer que você vai pegar 2 copinhos d'água, fazer uma mistura e falar, porque é assim que mistura. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu entendo que assim, eu sou professora, tá? Eu tenho experiência com crianças, com adolescentes, já faço clube de desbravadores há 14 anos, mas assim, eu não tenho facilidade para falar com adolescentes, eu não tenho facilidade para falar com crianças, mas é culto, é como se eu estivesse indo pregar na igreja, então eu vou jejuar, toda sexta-feira é dia de jejum, por quê? Porque domingo eu vou estar pregando, tá? Então, eu vou naquele clube, eu vou orar, eu vou pedir para o Espírito Santo qual é a mensagem que o Senhor quer que eu fale para esse ano todo, no que eu vou centralizar o foco dessas crianças. Em Jesus, é identidade, é amor, são temas básicos, mas que eles precisam ter essa noção. Eles precisam ter a Bíblia pregada para eles. Como eu vou fazer isso? E aí difere muito, porque cada clube é um clube, cada idade é uma idade, cada ano é um ano. Então assim, eu não sou boa nisso, entende? É uma dificuldade que eu tenho, então eu vou orar para Deus, e aí eu vou errar no primeiro, eu vou errar no segundo, vou aprender. Com pessoas mais velhas, eu faço muita pergunta. Com as crianças eu já vi que já não dava, porque se eu gasto muito tempo na pergunta, não dá tempo de fazer a meditação, porque a meditação é 15 minutos, 20 minutos. Mas assim, qual é o tema? Então, esse ano, por exemplo, eu estou trabalhando com as minhas crianças amor. O amor ágape de Deus. Então, eu peguei histórias para trabalhar a identidade deles através desse amor. De pessoas que tiveram a identidade deles transformadas ao entenderem que, apesar deles serem rejeitados pelos pais, eles são amados por Deus, completamente amados. E as escolhas que eles têm que fazer durante essa adolescência deles, entende? Então, assim, mas não é um processo fácil, porque não é uma linguagem que eu tenho 31 anos. Eu não consigo olhar para um adolescente e falar, nossa, que especial, gênio, sabe tudo da vida. Não, eu olho e falo, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de tanta asneira que sai da boca deles às vezes. Na maioria das vezes, eles acham que eles já masterizaram a vida, já venceram. E assim, não, tem muito para aprender ainda. E eles têm muitas críticas e pouca vivência, entende? Então assim,
eu vou para lá orando e falando, Deus, me dá as suas palavras, que o seu Espírito Santo esteja comigo, que o seu Espírito Santo traga a atenção deles, a retenção deles. O Senhor sabe o que precisa ser pregado, o Senhor sabe o que eles precisam ser direcionados, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece o desafio de cada um deles, o Senhor sabe as gírias, eu não falo gíria, eu não sei as piadas da época. Sei, assim, as coisas que extrapolam demais, tipo sabor alguma coisa, ou Six Seven, mas assim, é um negócio que já extrapolou a bolha do adolescente. Mas eu não sei a linguagem deles. Mas eu não preciso saber a linguagem deles. Eu preciso saber a linguagem do Espírito, porque o Espírito sabe a linguagem deles. Entende? Então eu não vou pro clube achando que é palco para os meus dons. Mas eu também não vou pro clube achando que eu não tenho capacidade. Porque o Espírito Santo me dá essa capacidade, entende? Então assim, porque a gente não quer fazer um sermão de meia hora para essas crianças, porque a gente não quer transformar a Bíblia em coisa chata. Não, a gente não quer, então é por isso que a gente vai orar, por isso que a gente vai estudar, por isso que a gente vai buscar. Mas a opção não abrir a Bíblia e fazer só brincadeirinha de meditação não é uma opção. Porque Deus te deu essas crianças com 2 horas, 3 horas todo domingo para você evangelizar elas. Porque a maioria delas não está sendo evangelizada em casa. E aí você só tem esse momento, porque tem criança que não vai para o estudo bíblico. Você só tem esse momento da meditação e você só está fazendo brincadeirinha porque você acha que elas não vão reter. A palavra de Deus tem poder suficiente para ir e não voltar vazia. Então, ora para o Espírito Santo te ajudar, te dar a linguagem, te dar a piada, te dar o humor, ou te dar a centralidade, ir com você e preparar aquele ambiente. Sabe, enquanto eles estão fazendo a abertura do clube, eu percebi que eu precisava não estar na abertura, eu não estou lá na hora dos votos. Eu vou para o lugar onde a gente vai fazer a meditação e eu começo a orar. Orar para que Deus me ajude, para que Deus me dê calma, para que Deus me dê discernimento, para que Deus me dê as palavras, para que eu consiga estar presente ali. Primeira coisa, tratar domingo como culto. É o culto que a maioria dessas crianças irão ter durante a semana delas, um culto voltado para a idade delas, para os assuntos delas, para as necessidades delas, para as perguntas que elas estão fazendo, tá bom? Segunda coisa, conexão, tá? Depois da meditação, eu passo o resto do clube me conectando com essas crianças. Eu vou de criança em criança, de líder em líder. Eu dou bom dia, eu pergunto como elas estão, o que aconteceu na semana, eu deixo elas me contarem uma história engraçada, eu pergunto das histórias que elas me contaram na semana anterior, para que elas percebam que elas me falam importa, que eu lembro, que quando elas me falam alguma coisa, eu oro durante a semana e eu mando mensagem para elas, só mando assim, ó, orando por você. Para que elas saibam que eu me importei o suficiente para levar isso para o meu momento de oração. Para que elas saibam que eu oro por elas durante a semana. Para que elas saibam que eu me lembro delas durante a semana. Porque elas... É adolescente, gente. Adolescente precisa ser visto, precisa ser notado, tem essa necessidade. Entende? Faz parte dessa idade, né, de ser valorizado. E eu sei que parece uma dica tosca, porque talvez você seja de um lugar... que as pessoas sejam mais sociáveis, mas eu vivo em Curitiba, gente. Precisa ser falado que você precisa dar bom dia. É uma coisa que precisa ser dita assim, bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá, como foi sua semana. Porque em Curitiba, pelo menos, só porque vocês frequentam o mesmo clube, não significa que vocês têm um relacionamento, sabe? As pessoas conseguem frequentar o mesmo lugar e não se conversar. Então, assim, é uma dica que eu te dou, caso você, né, aqui do Sul, né, não sei se vocês têm esse problema lá mais pra cima, mas é importante, assim, conhecer as crianças, perguntar da semana delas, lembrar, orar, perguntar o que deu, qual é a continuação da fofoca, sabe? Esse tipo de comportamento. A segunda dica, então, é restabelecer o louvor no acampamento. Tá, outra coisa que eu ouvi muito foi, a gente não canta no nosso acampamento porque essa geração de agora não conhece os hinos, porque agora a gente não tem um hino que todo mundo conheça, né? Cada um tem o seu Spotify, cada um ouve alguma coisa. Hoje a gente não tem mais essa questão de só ouvir música adventista, então todo mundo ouve louvores variados do seu gosto, então é muito difícil, né? E assim, se as crianças não são crentes, nem louvor elas só ouvem funk, então... a gente não tem louvor porque as crianças não sabem cantar.
E aí a diretoria não sabe cantar porque não tem voz, daí não tem instrumento. Então, assim, a gente vai ficar só com a parte da Bíblia mesmo, assim, uma meditação rapidinha, e aí não precisa ter louvor. E aí uma coisa que eu comecei a reparar é que no acampamento todo mundo tava com fone de ouvido, ouvindo as suas musiquinhas, e as pessoas não conseguiam louvar a Deus. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu imprimi pro acampamento as letras das músicas, músicas clássicas, né? Teu Poder, a Alegria, músicas que você consegue cantar sem instrumentos, com pessoas como eu que não cantam nada, tá? Contando que não tem nenhuma pessoa que canta no meu clube, né? Que seja ali afinado e tal, que a gente consiga cantar sem instrumento, imprimir as letras dessas músicas e entreguei um papel na mão de cada desbravador e falei, a gente vai ter louvor nesse acampamento. Porque louvor é o momento que vocês adoram a Deus. Porque ouvir a meditação não é adoração. Quando a gente abre a palavra de Deus ela é instrução para a gente, para o povo. Mas não é adoração. Mas quando a gente louva o nome de Deus, quando a gente canta, é o momento que a gente está adorando. É o momento nosso no culto de adorar. Entende? Então eu expliquei isso para as crianças e imprimi essas músicas. E aí já trouxe um movimento diferente para o nosso acampamento. De que esse lugar aqui é terreno santo, esse acampamento. Vocês não vão trazer as músicas de vocês. Vocês estão se separando por esses 4 dias, 3 dias, para ver o que Deus vai fazer no meio da gente. Então se santifiquem o ouvido de vocês. Entendo que tem diferença. Se vocês vão ouvir músicas do mundo, lá fora, tranquilo. Mas aqui, nesses 4 dias, eu tô pedindo para vocês esses 4 dias. Para que seja sobre Deus. Porque acampamento é sobre Ele. Vamos ver o que Ele quer fazer aqui nesse acampamento. Entende? Então, primeira coisa, entender que domingo é dia de culto. É dia de pregação, é de levar o evangelho, é de dar testemunho. Segunda coisa, reestabelecer o louvor no seu clube. As suas crianças têm que saber cantar e louvar o nome de Deus. Elas têm que aprender a adorar a Deus. E não importa se elas são geração alfa ou Gen Z, não importa. Elas têm que aprender a louvar o nome de Deus. E a terceira coisa que eu fiz foi falar com o pastor. Por quê? Porque Ezequias convoca a celebração da Páscoa. E a gente viu no vídeo anterior que a Páscoa é super importante. Não era a festa das semanas, não era a festa dos tabernáculos, era a Páscoa. Porque a gente precisa trazer a centralidade da cruz para o nosso clube. Só que se a Páscoa era a festividade na época do Antigo Testamento, Jesus nos deu uma festividade para a comemoração da Páscoa no Novo Testamento, que é a Santa Ceia. Então eu conversei com o pastor, porque a Santa Ceia é uma oportunidade que nós temos como líderes, como servos de Deus, como igreja, de alinhar as coisas na horizontal e na vertical. Então a gente alinha as coisas na horizontal com os nossos irmãos no lava-pés, perdoando e sendo perdoado, reconhecendo que a gente tem tanto pecado quanto eles, entendendo que a gente tem que parar no passo deles, porque ministério é difícil, gente. Sabe? Ministério é difícil, porque você convive com pessoas completamente diferentes de você, com visões de mundo completamente diferentes de vocês, com objetivos diferentes de você, e isso te transforma, isso transforma o seu controle, isso faz com que o seu controle seja quebrado, que a sua visão de mundo seja alterada, para que você entenda que você não é quem rege, é Deus que rege, e Deus rege na comunidade, então não é sempre a minha vontade. E assim, eu fui muito abençoada, porque o clube onde eu fui discipulada, a gente fazia isso, a gente fez várias vezes Santa Ceia em acampamentos, trazer a Santa Ceia para as crianças, para elas entenderem a centralidade da cruz. Mas na minha jornada como líder, dividindo liderança com outros líderes, eu tive muitas vezes que ir lá e resolver problemas, resolver conflitos com Santa Ceia, com lava-pés. Tinha uma amiga minha que eu tive que lavar o pé dela umas 3 vezes, eu acho, assim, que virou até piada, porque eu pegava ranço, eu ficava com raiva, porque ela fazia as coisas completamente diferentes do que eu achava que deveria ser feito. E aí Deus falava, vai pedir perdão e lava o pé dela. Lava o pé dela. Ou perdoa e lava o pé dela. Porque eu não trabalho com desistência. Você não desiste de pessoas, porque eu não desisto de pessoas.
sabe? Então, realinhar, gerar perdão. Então, conversei com o pastor, vamos trazer essa Páscoa para o nosso acampamento. Vamos ensinar as crianças a centralidade da cruz e trazer a Páscoa, porque a Páscoa, Santa Ceia, é graça. Santa Ceia, gente, não é ranger de dentes e choro. Santa Ceia é felicidade, é festa, é comemoração de que ele pagou o preço, ele já fez por nós. Entende? A gente não depende do quão bom a gente é, do quão bom a gente consegue fazer, do quanto a gente consegue sustentar essas decisões e esses projetos. A gente não depende nem dos projetos que a gente cria, a gente depende dos projetos que ele vai dar pra gente, que ele vai sustentar, que ele vai dar provisão. Só que é aquilo, daí a gente volta pro verso 10, que vai dizer o quê? Que eles foram zombados e as pessoas riram deles. Gente, a hora que você disser pra sua liderança que não se santificou, que não entende a necessidade de fazer uma Santa Ceia, vão vir várias desculpas, sabe? Eu vivo no sul, então assim, a gente acampa em junho e julho. Gente, um acampamento em junho e julho, você tá ali, ó, um dia quente tá 12 graus, entendeu? Um dia frio tá 0 graus. Então fazer lava-pés, Morgana, no meio do mato, se enlouqueceu, você quer matar essas crianças de hipotermia? Ou, não, eu não acho apropriado, porque precisa de um lugar santo, precisa ser na igreja, precisa ser bonito, precisa ser limpo. Não, sabe o que é? Que a gente tem muitos requisitos que a gente precisa cumprir nesse acampamento, então não dá para separar um tempo só para o pastor vir aqui fazer Santa Ceia, leva muito tempo. Várias desculpas vão vir. Esse padrão que você está escolhendo, porque isso aqui não é, sabe, as crianças, elas não vão nem entender, sabe, adolescente nem vai entender. Mas você, líder, já entendeu do podcast anterior, que a cruz de Cristo precisa ser central. A Páscoa precisa ser central. O sacrifício de Jesus, o corpo e o sangue de Cristo precisam ser centralizados no seu clube para as suas crianças e para a sua liderança. E a Santa Ceia é um passo muito importante disso. Tá bom? Não precisa ser feito no acampamento, pode ser feito na igreja. Mas entenda, precisa ser realizado. Vocês, como um grupo unido, como uma igreja, o clube de vocês é uma igreja. Vocês precisam ter esse momento. Porque olha o que a Bíblia diz depois que fala que eles foram zombados, a partir do verso 11. Porém, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulão se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Deus vai te dar um só coração, vai te dar unidade. Essa diretoria vai entrar em acordo com você. Por mais desculpas que eles possam criar, eles ainda vão aceitar, porque é Deus que está fazendo essa obra. E Ele vai gerar essa unidade. Mas aí, aconteceu uma coisa que me deixou mais frustrada ainda e com mais raiva. Na verdade, acho que dessa vez não foi nem raiva, foi tristeza. Me deixou muito, muito, muito triste. Foi que, depois de meses orando, de meses preparando o estudo, fazendo um pequeno grupo e lutando para que eles viessem, né? E aí discipulando as crianças e sendo exemplo e tratando o domingo como clube e orientando as crianças. Aí a gente chegou no acampamento, né, um ano depois, e aí falei com o pastor, ele veio para fazer a Santa Ceia e alguns daqueles líderes não participaram. Não participaram da Santa Ceia. E aí as desculpas são várias. É porque tá muito frio. Porque Deus entende. E a sensação do meu coração é de tristeza, porque o que eu penso eles não valorizam, eles não entendem a graça a qual lhe foi concedida, porque eles acham que é muito caro molhar o pé numa água gelada quando Jesus morreu numa cruz por eles. E eles não querem fazer Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela confronta o nosso coração. Porque a Santa Ceia nos lembra com quem que a gente deveria estar se comparando, que é Jesus. E aí vem muitas desculpas, as pessoas fogem de Santa Ceia, né? E aí eu fiquei muito triste, porque as pessoas usam a graça como desculpa, Deus entende. E aí me lembra muito de Laodiceia, né? Que é, eu sou rico, eu tô bem de vida, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo que Deus tem para me dar, eu já tenho tudo de Deus que eu tenho para ter, eu já conheço Deus, tudo de Deus que eu quero conhecer. Mas o que a Bíblia diz em Laodiceia? Você não sabe que você é pobre, cego e nu. Que na verdade você não tem nada. Só que é isso que a Bíblia está dizendo. Eles não sabem. Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem, eles não entendem, eles não valorizam porque eles não entendem. Percebe?
O rei Ezequias teve que fazer uma santificação inicial com os sacerdotes para que a Páscoa pudesse ser realizada. O primeiro passo não é a Páscoa, porque até para entender a graça de Deus, até para entender a graça que Deus e valorizar essa graça que a gente recebe, precisa de um mínimo de santificação, porque Deus é santo, Ele é completamente separado do pecado, Ele não é a gente. Então, para a gente olhar para Ele e reconhecer que Ele é santo, bom e valoroso tudo que Ele nos dá, a gente precisa de um nível de santificação para poder reconhecer isso, porque senão a gente olha e a gente não valoriza. A gente fala, nem preciso disso. Eu sou rico, eu tenho tudo e eu estou bem de vida. Entende? Mas a Bíblia diz em Apocalipse que até Laodiceia tem salvação. Até Laodiceia tem salvação, gente. Até Laodiceia vai conseguir entender a graça de Cristo. Até Laodiceia vai ir e reconhecer que é pobre, cego e nu e vai abrir a porta quando Jesus bater. E vai sentar na mesa, porque Santa Ceia é sentar na mesa de Deus e comer da comida dele, sentar com o rei e comer da comida dele. Não porque você entendeu a filosofia, a teologia completamente, mas porque é graça. E aí é o que a Bíblia vai dizer do verso 18 ao verso 20, do capítulo 30 de 2 Crônicas. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulão, não se tinham purificado e mesmo assim comeram a Páscoa. A gente está falando do Antigo Testamento, a gente está falando de quando as pessoas morriam, porque Deus matava porque elas não estavam puras. Mas olha o que está dizendo, que Deus não matou. E mesmo assim, sem terem feito todos os rituais de purificação, eles comeram a Páscoa e não levando em conta, e é o que a Bíblia vai dizer, eles não comeram a Páscoa. Por quê? Porque eles não levaram em conta o que está escrito na lei. Não levaram em conta, eles ignoraram, eles sabiam, mas eles decidiram ignorar. Eles tiveram tempo para se preparar, mas eles não se prepararam. Eles sabiam que a Santa Ceia ia acontecer, mas eles não se prepararam e chegaram lá e eles saíram pela culatra. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo que o Senhor, não eu, Morgana, que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Percebe essa oração? Deus que é bom, santifica. Santifica. Porque eles não se prepararam, eles não se santificaram. Mas o Senhor, através do seu Espírito, pode santificar essa oferta. Não é o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo traduz as nossas orações e faz delas, da nossa oração e do nosso louvor, um louvor aceitável perante o trono de graça de Deus. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Sabe, foi uma experiência para mim de muita graça estar no meio daquela Santa Ceia. Eu fiquei muito triste quando algumas pessoas falaram que não iam fazer. Fiquei muito triste por ver os desbravadores querendo imitar esses líderes, porque liderados imitam seus líderes. Mas ao mesmo tempo eu vi a graça de Deus conduzindo o pastor, conduzindo o pôr do sol, conduzindo a Santa Ceia. E assim, a Santa Ceia é para quem não valoriza, gente. A Páscoa é para quem não entende completamente que foi salvo, sabe? E eles comeram, mesmo sem terem se santificado. Da mesma forma que aqueles líderes, aqueles desbravadores comeram sem entender completamente o tamanho da graça que eles estavam recebendo. Porque essa é a graça de Deus, Ele nos dá, mesmo sem o nosso entendimento, mesmo sem a nossa santificação. E Ele pega o nosso coração que se dispôs, nem que seja 1% a seguir Ele, e Ele multiplica aquilo. Ele multiplica aquilo. E essa é a graça de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que multiplica de 10 para 100 e de 100 para 10 mil, como vai dizer lá. Acho que é Levíticos que vai dizer isso. Levíticos 26, do 7 ao 13. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês.
Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior para dar lugar à nova colheita. Jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Presta atenção no que Deus está falando. A nossa santificação e a gente oferecer o nosso coração e dispor o nosso coração é uma ordem que Deus nos dá. A gente precisa dispor, a gente precisa se santificar, mas é Ele que vai pegar essa santificação minúscula e Ele que vai multiplicar de 10 para 100, de 100 para 10 mil. Porque é aquilo que Paulo vai dizer lá, porque não existe Apolo ou Paulo, porque um planta e o outro rega, mas quem frutifica é o Espírito Santo de Deus. O que ele está te chamando para fazer, faz a sua parte. Leva esse clube como se fosse culto. Apresenta a centralidade da cruz na vida dessas crianças. Apresenta elas para Jesus. Seja um testemunho vivo de Deus agindo na sua vida. Que a sua vida grite: Jesus é bom, Jesus é bom, Deus é Deus bondoso. Faça a sua parte. Ensine eles a louvarem. Ensine eles a entenderem que é sobre graça e não sobre lei. Mas entenda que Deus vai frutificar e você vai ver a sua liderança se convertendo. Você vai ver que aqueles 3 lá que aceitaram o estudo bíblico vão se tornar em 10, vão se tornar em 15, que vão multiplicar para suas crianças e essas crianças vão se apaixonar por Jesus e você vai deixar de ter um clube onde as pessoas brigam para serem valorizadas, para serem vistas, para terem espaço, para terem palco. Você vai começar a ter um clube onde todo mundo vive o privilégio de ser esquecido para que ele seja lembrado, de ser apagado e diminuído para que Deus possa crescer. Esse é um privilégio para o qual Deus nos chamou, sermos esquecidos. Sabe, pregar Jesus, morrer e ser esquecido, porque o nome dele vai continuar. O nome dele vai continuar. E aí você vai ver milagres. Milagres das suas crianças estarem cantando louvores no final da Santa Ceia. E aí elas não quererem parar. E elas emendarem um segundo, um terceiro louvor. Porque apesar de elas não entenderem logicamente a graça, elas receberam a graça. E a graça gera gratidão. A graça gera louvor. E elas não queriam acabar com aquele momento. Então vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente. Porque não é sobre o nosso plano, não é sobre o nosso planejamento, mas sobre o plano que nasce no seu coração, Senhor. Nos dá coragem, Pai. Nos dá coragem, Pai, para jejuar. Nos dá coragem, Pai, para buscar a sua face, Senhor. Para que como Neemias, para que como Daniel, para que como Esther, a gente possa buscar do Senhor o que o Senhor quer falar para essas crianças. Qual que é a sua prioridade? O que o Senhor quer que elas aprendam sobre o Senhor? Qual parte da Bíblia o Senhor quer que a gente abra para elas, Senhor? A linguagem, a gente ora por essa linguagem jovem, por essa linguagem que traz maturidade, que traz esperança, Senhor, que traz possibilidades, Pai. No nome, por amor de Jesus, eu oro, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que a gente planta e a gente rega, mas é o Senhor que faz frutificar o fruto, Senhor. É o Senhor que multiplica de 10 para 100 e de 100 para 10 mil. Porque a sua multiplicação não faz sentido, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do impossível e é nas suas mãos que nós estamos, Pai. Porque o Senhor nos chamou para testemunhar. E eu oro, Senhor, por cada um desses clubes que estão ouvindo. Eu oro, Senhor, para que o seu testemunho seja gerado em cada um desses clubes e para que o seu reino frutifique em cada um deles, Senhor. No nome, por amor de Jesus, é que eu oro. Amém. Amém. Ai, gente, estou muito feliz. Acabamos por aqui essa série de 4 episódios de como solucionar as brigas no seu clube. Eu tenho orado muito para que muita bênção, muito renovo seja gerado no clube de vocês, para que vocês experimentem um pouco dessa graça que eu experimentei no meu clube, nos meus clubes, e
é isso. Volte aqui daqui 15 dias para a próxima série que nós vamos fazer. Surpresa. Surpresa até para mim. Volte aqui no YouTube ou no Spotify ou qualquer lugar que você ouça esse podcast. E deixe aqui nos comentários, gente. Eu vou amar ouvir a história de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu fale, algum assunto que vocês queiram aprender, também deixe nos comentários, gente, para eu saber o que vocês gostariam que eu dividisse com vocês dessa minha experiência de 14 anos aí em liderança de clube de desbravador. Muito beijinhos, graça e paz. Até a próxima. Tchau!